Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 19 de março, dia de São José. Você vai ter a companhia do Roberto Mohamed, advogado, analisando, comentando as notícias com você. E a gente vai começar com a prisão da quadrilha, ficou conhecida como quadrilha do Ozempic, porque o Ozempic está muito na moda, mas eles também roubavam remédios caros para transtorno de déficit de atenção, TDAH. Roubos violentos e uma quadrilha muito organizada. Vale a pena destacar o trabalho da Polícia Civil aí, de investigação, que foi prender essa quadrilha, três homens e duas mulheres em Guarulhos. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. A Polícia Civil, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, não existe investigação sem ela. O governador do estado comete um equívoco absurdo em privilegiar a PM. E eu já disse, eu não sou contra a ação da PM. As duas polícias têm que trabalhar em conjunto. Agora, quem investiga é a Polícia Civil. Quem é treinada para investigar é a Polícia Civil. A Polícia Militar é uma polícia repressiva, não investigativa. Ela trabalha na prevenção e trabalha na repressão. A Polícia Civil, que até para sobreviver criou o GOI, que é um grupo que se confunde com a ação da PM, de policiamento ostensivo, que nem deveria existir. Na verdade, a Polícia Civil é a polícia judiciária, a polícia que investiga, e o que estão fazendo com ela é criminoso. Você vê que mesmo com tão poucos recursos, com falta de delegado, com falta de escrivão, falta de investigador, os caras descobriram a quadrilha. E como? Investigando, chegaram, foram aos poucos, pegando informações, chegaram nos caras. Se o governador não reverter o quadro que ele está fazendo, ele vai extinguir a Polícia Civil. Ele está matando a Polícia Civil, sufocando a Polícia Civil, e isso tem um preço muito alto. Não adianta o secretário de Segurança Pública xingar o Judiciário, xingar o Ministério Público, xingar todo mundo, não vai chegar em lugar nenhum. Para manter o cara preso, para manter o bandido fora de circulação, você tem que fazer um bom trabalho de investigação para o juiz não poder soltar. Do jeito que está, a gente está caminhando para o caos. E está sendo provocado por esta falta de investimento na Polícia Civil, que acabou de mostrar que, apesar de tudo, ainda consegue fazer o seu trabalho. Da polícia para a saúde. Que é um caso de polícia também, né? Que é um caso de polícia. Bom, é bom a gente destacar que a linha editorial do programa é de sempre dar ênfase para ações bem-sucedidas da polícia, para que o telespectador, a telespectadora, forme uma visão adequada do trabalho do policial. Se você só mostrar o excesso do policial, o abuso, os erros que acontecem em todas as categorias, a visão acaba ficando distorcida. O presidente Lula mostrou um certo destempero, ou um certo desespero com a queda de popularidade na reunião ministerial de ontem. E um dos principais alvos dele foi a ministra Nízia Trindade, né, da Saúde. Por conta de uma matéria no Fantástico. Inclusive, essa reunião foi muito curiosa por vários aspectos, né? Primeiro, analisando essa questão da saúde. Isso é uma matéria no Fantástico aterradora. A situação dos hospitais federais no Rio, e aí vamos explicar por que o Rio tem tantos hospitais federais. Porque o Rio era a capital federal até a década de 60. No Rio ainda tem um forte contingente militar, ainda existem estatais, o prédio da Petrobras em Brasília, no Rio de Janeiro é monstruoso e é lindo, por sinal. Ainda existe uma forte presença federal no Rio de Janeiro, mesmo tendo se passado já mais de 60 anos da inauguração de Brasília. Primeiro porque a mudança efetiva para Brasília se deu a partir de 65. Ainda vários órgãos ficaram no Rio de Janeiro. Então o Rio tem essa característica, ele tem muitos órgãos federais. A versão carioca, por exemplo, do Butantan, que é a Fiocruz, como instituição de pesquisas, enquanto o Butantan pertence ao governo do estado, a Fiocruz é federal.
No Rio de Janeiro tem muito isso. Então eles têm hospitais federais, são 6 hospitais federais que fazem o atendimento do SUS no Rio de Janeiro, além dos hospitais municipais e estaduais. A matéria do Fantástico foi aterradora. Aterradora. Tanto o estado dos prédios, equipamentos novos ainda nas caixas e nas embalagens, porque não podiam ser ligados porque a instalação elétrica dos prédios não suportava. É um descaso com dinheiro público, mas foi uma coisa extremamente escandalosa. Lógico que isso repercutiu. O Lula estava que nem siri na lata na reunião, porque isso se somou àquela perda de popularidade dele, e aí sobrou para Anísia Trindade, que inclusive passou mal na reunião. Chorou, né? 2, porque não tem muita justificativa para aquilo, porque ela já está há mais de 1 ano no cargo, e o mínimo que ela podia ter feito, é cobrado uma radiografia das unidades federais de saúde. Ela não precisa pegar dos vinculados pelo SUS, mas as unidades federais, que são administradas diretamente pelo Ministério da Saúde, ela tinha, até porque ela é do Rio, né? Ela era da Fiocruz. Então, não há justificativa para dizer que não sabia que a realidade daquelas unidades era essa. E o cara que é um dos superintendentes, dos secretários que foi demitido, foram 2 demitidos, eu achei muito pouco, inclusive, disse que foi indicação dela, indicação pessoal dela. Foi colega dela na Fiocruz. Então, eu acho que a situação da Anísia Trindade, que não agrada ninguém, ela não agrada nem o Congresso, ela não agrada o próprio PT, ela é do PT do Rio, que já é um PT esquisito. As pessoas que acompanham política sabem que o PT do Rio é um PT meio que age por conta própria, ele não está muito ligado no PT nacional, a gente já cansou de ver crises ocorrerem no PT do Rio. E eu acho que a Anísia é uma fonte maior de problemas, ela não mostrou muita capacidade. O Paulo, antes de começar o programa, comentava do equilíbrio dela durante a crise, durante a pandemia, mas vamos lembrar também que uma coisa é você está trabalhando com pesquisa, outra coisa é você ser gestor. E ela não tem vocação para isso, como o Pazuello não tinha, tal. Parece que é tradição no Ministério da Saúde a gente não ter gente desde que o Serra saiu, a gente não teve mais um ministro da Saúde que realmente tivesse capacidade de gestão. É inacreditável o azar que a gente tem em relação a isso. Agora, me chamou a atenção na fala do Lula a cobrança da vacina da dengue, que é alguma coisa que está fora do alcance do Ministério da Saúde. O laboratório japonês que fabrica a vacina contra a dengue, a Qdenga, né? A produção é limitada. E no Brasil, o Butantan ainda não teve a aprovação para começar a produção de vacinas. Isso é previsto só para o final desse ano. De onde ela vai tirar a vacina? Não. E imaginei assim, o que ele Lula, cobrou... a mesma coisa que o Bolsonaro. Não. Ele cobrou o contrário, porque o Lula não é como o Bolsonaro, que desacredita a pesquisa. Ele não quer passar a imagem de que tenha vacilado com a vacina. O que o Lula cobrou dela, e ele tem razão, se sabia que não ia ter vacina suficiente, e veja bem, no caso da Anísia Trindade, a coisa vai um pouco além, Paulo. Ela era da Fiocruz. Ela era responsável pela Fiocruz. A Anísia Trindade faz parte de uma equipe que já monitora a dengue há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ela sabia, em 2022, que a dengue ia voltar com tudo. Nós não estamos falando de 2023. Porque era a equipe técnica dela. Ou seja, se quando ela assume o Ministério da Saúde, ela já aplica todos os protocolos de buscar vacina, de fazer campanhas maciças para que as pessoas não evitassem a proliferação dos focos de mosquito, porque realmente, se você pensar bem, Paulo, foi muito fraco esse ano. Se ela tivesse destinado verba, por exemplo, para as prefeituras montarem aquelas equipes, sabe aquelas equipes de cação chamados caçadores de vetor? Vetor é a larva e o mosquito. Ele é vetor de contaminação.
Esses caçadores de vetor são aqueles que batem de porta em porta, que examinam. Agora, com drone, dá para você ver piscina abandonada, dá para você ver que o imóvel está abandonado e tem foco de mosquito, chegar lá e jogar o inseticida e também multar o proprietário. Então, hoje é até mais fácil montar essas equipes de controle de vetor. Muito mais do que era 10, 15 anos atrás, por causa dos drones. E dá para fazer trabalho conjunto com guardas municipais e tal. O que o Lula cobrou dela foi justamente a omissão durante todo o ano de 2023. Por uma pessoa que veio da Fiocruz, que é o maior instituto de pesquisa ao lado do Butantan no Brasil, pesquisas médicas. Então, não tem justificativa. Ela ficou imóvel, comprou as vacinas e acabou. Você viu campanha? Eu lhe lembro de campanhas da dengue maciças, massacrando na cabeça das pessoas. Nós cobramos. Nenhum município fez, o governo do estado começou a fazer tardiamente. O problema não é a vacina. A dengue é uma doença que eu controlo nas duas pontas. Nunca teve vacina, Paulo. E por que a gente está batendo o recorde agora? Porque não houve trabalho. Ela tinha que ter passado, essa é a questão, e que foi cobrado pelo Lula desta forma. Ela tinha que ter passado o ano de 2023 se preparando para evitar o que está acontecendo agora em 2024. Ou seja, fazendo uma campanha maciça, preparando essas equipes de controle de vetor de transmissão para poder espalhar pelo Brasil e colocar essas pessoas na rua. Ela não fez, ela foi omissa. E ela, como gestora de saúde, na minha opinião, é péssima. Ela tinha que voltar a fazer pesquisa, porque como gestora, ela é horrível. A dengue, ela tem uma intensificação há um período de 3, 4 anos. Então, é previsível que houvesse essa intensificação, que é quando crianças em idade de ser infectadas vão para as ruas, né? E no ano passado, nós tivemos 1.658.000 casos, o ano passado todo. Nesse ano, com essa intensificação, a gente não tem 3 meses ainda e já teve mais de 1.800.000 casos, com 1.500 mortes. A situação da dengue é muito preocupante no Brasil. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed comentando as notícias com você. Ontem, Mohamed, no Roda Viva, daqui da Rede Cultura, a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, levando um contingente grande de pessoas daqui e falando, inclusive, sobre o túnel Santos Guarujá. Eu vou até pedir para o Davidson colocar o trecho que ele fala da situação da autoridade portuária, porque eu achei muito interessante a ênfase que ele deu. Olha, a gente tem uma autoridade portuária que tem quadros de muita qualidade, é um porto que apresenta resultados, tem mais de 3 bilhões de reais em caixa. Hoje, como eu disse, o modelo portuário é o modelo Land Port, onde a gestão trata dos ativos da governança do porto, mas todas as operações portuárias é com a iniciativa privada. Então, praticamente, o Porto de Santos, a agenda do transporte, do escoamento da produção, da governança do porto, das operações, ela já é feito pelo privado. O presidente Lula tomou a decisão de não privatizar, eu concordei com ele, até porque o Porto de Santos é um ativo do Brasil, como a Petrobras, como entre outros ativos que o país tem, então não cabia, na minha avaliação, a privatização. O que nós estamos fazendo é ampliar os investimentos. Você tem uma ideia? Vamos fazer o túnel de Santos, uma obra de 6 bilhões de reais. Vamos fazer a PPP da dragagem, é uma segunda maior PPP do Brasil. É muito interessante isso, porque quando o ministro fala ele falou algumas coisas que nós falamos aqui durante todo o último ano do governo Bolsonaro, com a ameaça da privatização. Como privatizar a autoridade portuária? Toda a operação é feita de forma privada. O porto já é privado.
A autoridade portuária não pode ser privatizada porque cabe a ela fiscalizar e fazer a gestão dessas operações privadas. Ele funciona como um juiz entre os terminais privados. Quer dizer, jamais eu poderia privatizar isso. Era uma ideia insana que só existia na cabeça do Tarcísio e de quem o financiava naquele momento, que queria ser o dono do porto para poder até acabar com a concorrência, né? E no final das contas, o curioso é que até se retirou da operação porque vendeu para um grupo estrangeiro as suas operações. Quem queria realmente a privatização do porto. Por isso que eu acho que sossegou um pouquinho. Inclusive o governador parou de ter essa ideia fixa. Mas é muito importante essa colocação, inclusive porque este programa foi muito curioso, né? Ele teve a participação de um jornalista da Tribuna, que a gente quer parabenizar pela primeira vez, e até o nosso diretor, o Danilo Martins, participou também, estava lá nos bastidores do programa, junto com o presidente da autoridade portuária, o Comini. Havia um time de Santos lá. Eu acho muito importante esse tipo de coisa, porque coloca Santos novamente no centro das atenções. E é muito importante que isso aconteça, principalmente num ano eleitoral, em que a gente tem aqui, pela primeira vez, talvez, duas lideranças femininas, que são tão poucas, né, Paulo? A da Praia Grande já caiu, porque o Mourão vai voltar para ser candidato, mas duas lideranças femininas do PT, que é o partido que está no governo federal, e que chamam atenção. Não estão liderando, mas são pessoas que podem influenciar o resultado final da eleição, que são a Thelma em Santos e a Márcia Rosa em Cubatão. Inclusive a Janja já mandou dar o recado de que ela vai ser a antítese da Michele Bolsonaro e que vai ela coordenar as campanhas das mulheres, as campanhas das candidatas do PT que tiverem chance de vitória. Isso é muito curioso, porque a gente vai ver o embate de duas primeiras damas que são diametralmente opostas. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, até porque eu não gosto de nenhuma das duas. Mas é muito importante que a gente esteja vendo que essa questão do túnel vai sair. Que a questão da dragagem vai sair. Você vê o tempo todo o ministro falando isso, você vê o tempo todo o Paulo Alexandre na comissão de portos falando isso, você o tempo todo vê o presidente da autoridade portuária falando isso. Eu acho que realmente a gente está diante da possibilidade de sair. O governador entrou de cabeça e eu acho que sai. Por quê? Porque a gente vive uma situação regional aqui que é simplesmente vergonhosa. Nós já falamos aqui nesse programa. Tinha que prender os caras que são responsáveis, porque eles são criminosos, são bandidos, são estelionatários, esse pessoal que cuida da travessia Santos-Guarujá. Você olha, são coisas assim absurdas. Como é que pode o estado que os atracadouros estão, a última balsa comprada há 15 anos, isso não pode mais continuar. Eu não vejo como, é insustentável isso. Por mais que você tenha com a perspectiva do túnel ninguém vai investir. Como assim, cara pálida? Esse túnel vai demorar 5, 6 anos para ficar pronto. E no Rio de Janeiro, quando fizeram a ponte Rio-Niterói, o sistema de barcas existe até hoje, Paulo. Então não se pode criar essa ilusão de achar que o túnel vai acabar com o sistema de balsas, porque o túnel pode ter que ser fechado para manutenção, para qualquer outra coisa, e você tem que ter o sistema de balsas funcionando. E uma outra coisa, para pegar ônibus, passar pelo túnel para o outro lado, muita gente vai continuar preferindo pegar a barca para atravessar e pegar um ônibus aqui e ir para o trabalho. Então, não vamos confundir as coisas. É alentador saber que o túnel dessa vez vai sair, mas é dramática a situação de quem durante 5, 6 anos ainda vai ter que utilizar um serviço administrado por marginais que cria uma situação dramática para as pessoas de Santos e do Guarujá. Eu acho que os prefeitos das duas cidades, eu sei que o do lado de lá está muito mais preocupado com as questões policiais dele, mas é preciso que o prefeito de Santos, que não tem inquérito policial para se preocupar, consiga pressionar para que essa qualidade melhore.
É uma vergonha aquelas chapas que descem em cima da balsa quando ela atraca, o estado que elas estão. Aquilo não é equipamento de alta tecnologia, gente. Quando você para um atracadouro para reforma, põe gente para trabalhar. Você está fazendo escárnio com as pessoas que estão na fila, um atracadouro só funcionando e o outro atracadouro não tem está parado para manutenção, mas não tem uma pessoa trabalhando. Não tem um soldador colocando placa nova. Então não dá. Enquanto você tiver marginais administrando o sistema de balsas Santos-Guarujá, a gente vai continuar penalizando a população e eles tinham que estar presos e não sendo tratados como empresários ou como agentes públicos ou o raio que o parta. Você se referiu a um sonho, a um projeto pelo qual o governador atual, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ex-ministro de Infraestrutura, lutou muito, que era a privatização da autoridade portuária. Um plano que ele não conseguiu tocar durante o governo Bolsonaro, finalizar, e foi abandonado no atual governo. Uma reversão, o ministro foi claro, né? Não tem sentido, como a gente sempre falou aqui, não tem sentido privatizar a autoridade portuária. Agora, outro ponto que o governador na campanha tocou é a questão das câmeras nos uniformes dos policiais. Ele abandonou, ele não retirou as câmeras que existiam, mas não fez a manutenção, não comprou câmeras novas. O secretário Derrite se posiciona claramente contra o uso de câmeras. É uma coisa difícil de entender, porque a câmera é boa para o bom policial e é boa para proteger também a população da ação dos maus policiais. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada nesse fim de semana, mostrou que 88% dos paulistanos são favoráveis ao uso de câmeras nos uniformes de policiais. 88%. Eu falei aqui outro dia, o Tarcísio tem um problema muito sério. Ele não lida com o povo. Aquela frase dele, quando ele estava justificando que pode ir na Liga da Justiça, no raio que eu parta, sobre a violência policial, que ele fala que ele chegou na Intermodal, encontrou empresários. Pois é, ele só fala com empresários. Você não vê o Tarcísio falando com o povo. O Tarcísio não é um governador de andar na rua. Ele só fala com o empresário. É da natureza dele, talvez. E aí o problema é que você passa a ter uma visão distorcida da realidade. É claro. O grande problema é que eles não se atentam para determinadas coisas. Engraçado que tudo que pode trazer humanidade para a atuação do Estado, ele despreza. A primeira a gente já falou no primeiro bloco, a Polícia Civil. Ele continua fazendo o processo iniciado no governo do PSDB, desmantelando a Polícia Civil. Porque estava se falando essa semana da questão do GAECO lá em Itanhaém, uma operação do GAECO, né? Eu fico espantado que a gente que tá na região, por exemplo, fica se perguntando, o GAECO fez um trabalho excepcional lá em Itanhaém. Agora, por que não investiga em Cubatão? Ou por que não tem resultado em Cubatão? Por que a gente vê tanta coisa lá absurda, licitação dirigida, contratação emergencial, ONG que pede dinheiro em nome dos velhinhos e logo depois é premiada com a administração de um albergue? Quer dizer, é uma coisa assim escandalosa, era para ter muita gente ali fugindo para não ser presa e o promotor não faz nada, ele fica vendo as garças lá, ele fica vendo, como é que é o nome daquele? Guará Vermelho. O Guará Vermelho, mas ele não age. Será que é porque tem primo lá na secretaria, né? Pode ser, de repente. Mas o GAECO é um grupo que está distante, o GAECO pode agir, e a gente não vê tanto. Mas o GAECO depende, é um grupo excepcional de promotores, mas o GAECO depende da Polícia Civil. Nenhuma operação do GAECO, Paulo, conseguiu ser concluída sem a participação da Polícia Civil. São as duas pontas. A Polícia Civil, propriamente dita, e a Polícia Técnica. A polícia científica, porque o Ministério Público, mesmo tendo um corpo de investigadores reduzidíssimo, ele precisa da polícia e precisa dos peritos da polícia técnica. Se ela for desmontada, você sufoca o GAECO, não vai ter tempo para investigar, não vai ter gente para investigar. E a gente vê no dia a dia o quanto é muito importante a atuação do GAECO.
pouca gente sabe que nós podíamos estar numa situação muito pior não fossem as operações do GAECO no estado de São Paulo. É um grupo de elite, é um grupo atuante, mas que carece do quê? De uma força-tarefa em torno dele para que as investigações possam acontecer. Então, é lamentável que a gente ainda fique aqui discutindo com o governador bobagens como, por exemplo, a câmera. Como é que ele conseguiu identificar e correr atrás do cara que matou o policial? Porque foi filmado, o cara ficou de frente para a câmera. Por que ele é contra a câmera? Por que ele é contra investigação sobre excessos? Por que ele não investe numa polícia investigativa, uma polícia que conclua inquéritos, que mantém os caras na cadeia? Governador, acorda, ouça as pessoas e não só empresários. Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O Opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. Mohamed, a Rede Globo e o Fantástico continuam pautando a Câmara de Deputados, porque depois da reportagem sobre o delegado da Cunha, por sinal, uma reportagem devastadora para ele, principalmente a apresentação de um áudio em que ele pede para a ex-sogra, não sei se existe ex-sogra, né, a mãe da ex-mulher dele, para evitar a divulgação daquele vídeo, porque acabaria com a carreira dele. É o reconhecimento da legitimidade de um vídeo que o advogado de defesa, na mesma reportagem, diz que vai pedir perícia, né? O PSOL, no dia seguinte, segunda-feira, pediu o enquadramento do da Cunha na comissão de ética. O PT pautava as ações dele de segunda-feira no lançamento da Veja, lembra? Antigamente era a Veja. A Veja saía, ela chegava nas bancas no sábado, e na segunda-feira o PT já estava... É histórico até a cena do Zé Dirceu como deputado federal com a Veja na mão, na Câmara dos Deputados, o Lula não tinha sido eleito ainda, pedindo investigação durante o governo Fernando Henrique. Isso era uma coisa normal. Hoje ficou só o Fantástico porque a Veja já não tem tanto impacto, assim como de resto todas as revistas. Embora eu ainda considere que seja uma das poucas revistas sérias. A Veja apresentou nesse final de semana a capa, o presidente Lula o presidente Lula dentro de uma bolha. Isso é uma coisa que a gente fala aqui mesmo, né? O que está acontecendo hoje na imprensa de pautar esse tipo de coisa é que mostra como os deputados são movidos a algo que lhes cutuque, né? É simples. Essa questão do da Cunha, eu me sinto tão desconfortável de comentar, Paulo, por dois motivos. Primeiro foi uma pessoa que esteve aqui no programa logo depois de eleito. Eu confesso que eu não o conhecia. Ele trabalhou com um amigo meu em São Bernardo, mas eu não o conhecia e fiquei impressionado positivamente com as ideias dele, com a postura dele. Não me pareceu um cara arrogante, muito pelo contrário, anotou até propostas, saiu daqui com propostas anotadas. E é triste ver esse tipo de conduta pessoal. E outro, o advogado dele é um amigo querido, que é o Eugênio Malavasi, e eu fico desconfortável de falar esse tipo de coisa. Até por estar nessa situação com duas pessoas muito queridas. Então, porque apesar de pouco tempo e de nós termos tido contato depois daquele programa, acho que mais uma vez, eu vou lamentar a gente perder um deputado federal, por exemplo, como ele. A gente já elegeu poucos. E ele me parecia um cara disposto a trabalhar de verdade. Só que as pessoas têm fantasmas e tem uma outra coisa também, eu não acho que eu tenha vocação para juiz,
E não gosto de fazer parte desse tribunal de inquisição de internet, que já começa a emitir juízo de valor antes da pessoa ser sequer investigada. O PSOL, é normal isso, se fosse um deputado de esquerda eles não estariam fazendo, mas o PSOL representa, toda vez que sai alguma coisa na Veja ou no Fantástico, o PSOL entra com representação contra os deputados supostamente de direita. Isso é politização, mas tem que ser investigado. Só que é desnecessário. Eu vou dizer por quê. Quando eu abro investigação paralela na Comissão de Ética em relação ao inquérito policial, eu estou fazendo com que a coisa não dê resultado. Porque se ele for investigado e processado, o Supremo pode afastá-lo do exercício legislativo. E é muito difícil que a Comissão de Ética da Câmara faça isso. Então, eu acho que é mais aquela história de marcar presença que os partidos de esquerda e de direita estão fazendo hoje, porque não pensem vocês que é só o PSOL, porque aquele pessoal lá do Kim Kataguiri, da Adriana Ventura, também adoram fazer isso, protocolo impeachment toda hora, convocação de ministro, e no final das contas não dá em nada. Mas garante a eles postagens diárias na internet com engajamentos e likes, que é o que eles querem. E a gente segue sendo movido a esse tipo de coisa. Mohamed, em defesa da região da Baixada, em defesa da região do litoral, vale a pena a gente analisar um fenômeno que já começou a ser sentido nesse carnaval, nessa temporada de verão, que é a baixa na procura por imóveis de temporada. Para o feriado da Páscoa, o valor dos aluguéis despencou, a pesquisa mostra que despencou. E aí a gente pensando nisso, lembra, primeiro do resultado devastador das chuvas de 2022, né, que já tiveram efeito em 2023. E agora, nessas notícias que circulam no Brasil todo, da violência contra policiais e da Operação Escudo, da operação que foram motivadas por agressões contra policiais. Então, a imagem pública do litoral de São Paulo está arranhada, não está? Na verdade, a gente está passando por um processo que o Rio passa também, né? O Rio chegou num ponto de queda. Era impossível ir para o Rio no Carnaval. E eu consegui. Estava tranquilo, inclusive. Os hotéis não estavam lotados, você fica espantado, né? Porque o Rio de Janeiro é o momento em que o rio ferve, e não estava fervendo, não. É considerado o espetáculo mais bonito da Terra. Aí, né? A gente começa a ver que é um preço que se paga por essa exposição de violência. A violência está cobrando o preço dela. E a gente está passando por isso aqui também. Estamos pagando esse preço. Os hotéis também, eu conversei com um dirigente do sindicato, disse que caíram, as reservas caíram muito em comparação com outros anos. A quantidade de imóveis no Guarujá e na Praia Grande à venda é uma coisa espantosa, Paulo. A oferta é muito maior, não é só para locação, para venda. Muita gente que não alugava em contratos longos e só alugava imóveis para temporada, já está mudando de ideia e prefere alugar certo por 1 ano, 2 anos, do que ficar esperando esses feriados. Então a gente nota que já existe uma mudança de perfil, já existe uma mudança que, na verdade, venhamos e convenhamos, nós como moradores da região, estava impossível morar em Santos, estava impossível morar nas cidades grandes do litoral por conta dos valores dos aluguéis e a disparada dos imóveis. Talvez com um estoque muito alto de imóveis, como a gente tem hoje no mercado, e essa retração por conta da violência e da imagem que fica lá fora e é afetada, a gente acabe pagando o preço e tem até uma normalização. Tem um aspecto positivo, não é só aspecto negativo, mas mostra uma coisa: a gente não consegue deslanchar como uma cidade turística cada hora por uma coisa. Uma, pelos preços abusivos. E a segunda, quando os preços diminuem, é porque a imagem da região está arranhada e as pessoas evitam vir para cá. Quer dizer, a gente nunca vai ter sossego e a gente nunca vai poder fazer um planejamento de longo prazo. Qual é a solução para isso?
Eu acho que é um trabalho conjunto de todo mundo. É um trabalho conjunto de Secretaria de Segurança Pública, é um trabalho conjunto entre governador e prefeitos, é um fundo de investimento nessa questão de turismo, que inclui, por exemplo, uma obra que a gente não falou, eu acho que o Silvinho falou ontem no programa, que é o novo terminal de passageiros, um lugar decente para receber o turista e não aquilo que a gente vê no embarque da temporada de cruzeiros, tanto que já tem navios, era só de Santos que eles saíam, agora estão saindo do Rio de Janeiro também. Por quê? Porque não dá, Santos não tem mais condições, chegou no limite do terminal atual. Eu acho que a gente tem muito o que fazer, são obras prioritárias, não adianta só construir equipamento. Às vezes você vê os planos da prefeitura, o Parque Valongo, tá, mas e como é que eu chego lá? Como é que vai ficar o entorno do Parque Valongo? Vai continuar aquele abandono? Tombar imóvel é criar ruínas? Não, não é criar ruínas. Se eu não tenho condição de manter o imóvel estar caindo, eu tenho que destombar e derrubar. Porque eu não vou tombar a partir de uma parede e não sobrou nada. E aí eu tenho que... Isso é uma coisa que então em Santos tem que ser feita, foi uma promessa do Rogério não cumprida, que os tombamentos iam ser revistos. A gente vê o que está acontecendo, já tem gambá naquele prédio que era a delegacia de trânsito na Conselheiro Nebias. Porra, como é que pode isso? Animal silvestre dentro de uma casa? Quer dizer, as pessoas estão passando por isso, por quê? Porque um arquiteto da Faculdade de Arquitetura, duas arquitetas resolveram tombar tudo, valor eclético de arquitetura, valor eclético não tomba, porque valor eclético é falta de estilo. Então, só um ignorante podia pedir isso. Aí teve ignorância de todo mundo. Teve ignorância de presidente de Condepasa, ignorância de conselheiro do Condepasa, ignorância de quem assinou tudo, ignorância de perito e ignorância de professorazinha que ficou frustrada porque o cara não deixou elas entrarem na casa para mostrar para os alunos. É assim que se faz patrimônio, que se cuida do patrimônio histórico de Santos? Não. Então tem que fazer revisão. E eu já cansei de dizer, chama o Ministério Público. Tem que ficar só sentado com o rabinho na cadeira, não. Provoca. Provoca o Ministério Público, pode ir, porque aí eu vou destombar, o Ministério Público cá em cima, então chama antes. E aí, eu posso? Não falou nada? Passou 30 dias, ficou quietinho, então agora não reclama. É isso, provoca. A Constituição não deu poder absoluto. Tem alguns que têm, eu já falei aqui, né? Tem um que, ele pede desconto na escola, a escola não deu, ele é promotor, aí começa a perseguir a escola. Não pode ser assim, eles não são deuses. São servidores públicos, como qualquer outro. Será que está na hora de ressuscitar? A ideia parecia boa, mas fracassou, né? Aquela ideia da costa da Mata Atlântica, né? Areia dourada, o mar azul e a vegetação verde, né? Não, eu acho que precisa vergonha na cara. É gente trabalhando, menos vagabundo ocupando o cargo, porque turismo é aquela secretaria que você põe na balança para negociar com o partido, né? Em vez de colocar gente eficiente na pasta de turismo. Tem que parar com isso. Bom, a opinião parou também, chegou ao final. A gente agradece a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. Uma ótima terça-feira para você que você merece.